próximo documento que nós vamos avaliar é essa nota técnica do Ministério Público Federal, que avaliou naturalmente essa questão da bula digital, fez os seus estudos, as suas consultas e trouxe aqui o seu parecer, a sua nota técnica. Tem alguns detalhes que vale a pena nós observarmos em relação à nota técnica do Ministério Público. A introdução. O Ministério Público Federal foi convidado pela terceira diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária a participar de reunião realizada no dia 9/5 de 24 para compartilhamento de diretrizes propositivas decorrentes daquela consulta pública que eu já citei lá no outro vídeo, que versou sobre a disponibilização de bula digital e progressiva supressão dos referidos documentos em formato físico. O item 3. Em síntese, de acordo com a proposta, a substituição das bulas do meio físico para o exclusivamente digital ocorreria em duas fases definidas, entre outros aspectos, segundo critérios de periculosidade quanto ao uso inadvertido do medicamento, e teria o escopo maior de proporcionar uma melhor experiência do cidadão, por exemplo, para sanar dificuldades com bulas de letras pequenas ou interpretação complexa, viabilizar a disponibilização de vídeos ou outros arquivos e mídia que tornariam a informação mais acessível ao usuário. Aqui, então, tem essa confirmação, já numa reunião interna entre o Ministério Público e a Anvisa, dizendo essas duas fases já pré-definidas, conforme a gente já leu lá no outro documento do voto. No referencial normativo, ele cita aqui o que é a bula, segundo a RDC 47, a questão da bula digital, a bula para o paciente, a bula para o profissional, fica claro quais são esses termos. E quanto à forma da bula, o que é interessante nisso é que na RDC 47 versa que todos os medicamentos devem possuir, aqui no parágrafo 5º, possui bulas para o paciente e bulas para o profissional de saúde. E no final fala ainda, independente do tipo de bula ser disponibilizado na embalagem. Não fala especificamente que é uma bula impressa, que é uma bula impressa em papel. No artigo 27 fala, as embalagens de medicamentos destinadas ao estabelecimento devem conter bula para o paciente, mas não diz que é uma bula em papel impresso. Ou seja, se o medicamento está com a bula digital, ali através do QR Code, no cartucho do medicamento, ele está com a bula digital. Ainda diz que é facultativo disponibilizar a bula do paciente nas embalagens dos medicamentos de uso restrito a hospitais com destinação profissional. Sendo facultativo, mas toda a indústria farmacêutica ainda se entrega a bula para esses estabelecimentos. Aí fala que os medicamentos de uso restrito devem conter a bula para o profissional da saúde e as embalagens múltiplas devem conter um número mínimo de bulas. Aí vem a parte de considerações, entra aqui o item 14 que eu destaco para vocês. Vale a pena, como eu já falei anteriormente nos outros documentos, ler esse documento na íntegra. A despeito de seus benefícios exaltados de forma mais enfática por representantes das indústrias farmacêuticas, segundo o levantamento do Datafolha, realizado entre 7 e 11 de março, por encomenda da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, da ABGRAF. Ou seja, é importante entender, porque o interessado aqui, o encomendante, ele tem viés, ele tem interesses específicos. E aí, como essas perguntas foram feitas, como esse levantamento foi feito. Mas o fato do Ministério Público trazer essa informação aqui e não trazer nenhuma informação das associações que representam as empresas digitais, como a ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software, mostra que essa consulta e essa avaliação aqui do Ministério Público ela é bastante enviesada. O resultado aqui diz que 84% da população brasileira ainda considera importante manter a bula impressa dentro das embalagens. Apesar do viés, eu concordo. Eu acho que é necessária uma fase de transição, mas que a bula impressa tem que ser eliminada, como a Anvisa está fazendo. A Anvisa está exatamente respeitando isso. Aí ele traz outras estatísticas aqui nessa parte de baixo.
No item 18 fala, tendo em conta o elevado índice de automedicação, o letramento em saúde e uso responsável de medicamentos isentos de prescrição, como premissa para o devido autocuidado em saúde, seriam mais facilmente implementados com observância da predileção dos usuários pelo formato impresso das bulas. Aqui eu acho já um absurdo. Achar que as pessoas vão se automedicar mais ou menos porque a bula está impressa ou porque a bula está digital. Né? Eu já acho que a bula digital ela traz informação de forma mais ampla, mais clara para o cidadão, inclusive dos prejuízos de se tomar determinada medicação, o que faria com que a pessoa evitasse a automedicação. Então, se a informação estiver clara, se a informação estiver dos riscos, né, de determinados medicamentos, as pessoas vão ser educadas. Aqui no item 18 é a mesma coisa que dizer que quanto mais as pessoas estão educadas em relação a determinado medicamento, mais elas se automedicam e não o contrário. E eu acho essa linha de pensamento bastante sofrível. No item 19, o setor farmacêutico possui um público segmentado no e-commerce por peculiaridades geracionais e de orientação tecnológica, em que pese os recursos de tecnologia favorecerem o acesso à informação, a maior conectividade social e a rapidez nas operações, certo é que a digitalização não ocorre de forma igualitária. Aqui, é lógico que não ocorre de forma igualitária, da mesma forma que o letramento não ocorre de forma igualitária, né? E da mesma forma que a capacidade, né, o alfabetismo funcional não acontece de forma igualitária. Nem todos sabem ler e escrever, nem todos sabem ler e interpretar. Então, esse número 19 aqui tem um viés também bastante forte, como também que se essas pessoas que acessam o recurso da tecnologia, o favorecimento do acesso à informação causasse a desinformação, causasse um prejuízo à educação, ao conhecimento do paciente, do consumidor, e isso causaria nele automedicação excessiva. E isso está até perto desse item aqui da automedicação, eu também enxergo viés aqui. No item 20, esse desequilíbrio ou exclusão digital decorre ora por motivos técnicos, como dificuldade de acesso à internet, como pela própria ausência da alfabetização digital. E aqui eu volto a citar, então, o caso dos 30% dos analfabetos funcionais, em comparação com 92,5% dos domicílios brasileiros com acesso à internet. Nesse sentido, eu diria que essa interpretação ela é bem, bem equivocada. Quando você vê as pessoas com o smartphone na mão, né, as pessoas mais simples possível, até de bastante idade, bem avançada, analfabetos, por exemplo, eu já tive clientes que citaram esses casos de pessoas que faziam a colheita da cana, eles tinham um smartphone e tinham WhatsApp, e não passavam naturalmente, por serem analfabetos, não se comunicavam digitando texto algum, nem lendo texto algum, mas se comunicavam com os familiares através do áudio do WhatsApp, e isso libertou essas pessoas de poderem se comunicar com parentes através de mensagens. No item 23 aqui, se por um lado a exclusão digital acentua as diferenças sociais e tem um condão de limitar o acesso ao conhecimento, você vê, a exclusão digital tem o condão de limitar o acesso ao conhecimento. Eu já acho que a exclusão digital ela diminui radicalmente no Brasil. Não acredito que seja o maior agressor da bula digital hoje, seja a exclusão digital. Mas aqui faz um contraponto que, por outro lado, a disponibilização das bulas em seu formato físico possui uma racionalidade experimental favorável, já bastante estudada nas áreas de marketing, ensino, saúde e de economia comportamental. Para quem sabe ler, talvez. Para quem sabe ler, talvez. As pessoas hoje, muitos pegam a bula, o remédio, compram o remédio e vão para a internet para pegar a bula digital, como eu já falei antes, em qualquer site, para poder conseguir ler a bula, porque a bula está num tamanho muito pequeno, ou os itens da bula são confusos, ele não consegue encontrar rapidamente, por exemplo, a posologia.
e no digital ele consegue fazer uma busca e encontrar rapidamente. Então, eu não sei, eu desafiaria bastante esse item 23 aqui. No 28, diz que o simples ato de ser capaz de segurar um folheto na mão e virar páginas, até mesmo o peso e a sensação das páginas, você percebe que isso aqui não é o texto de um procurador, né, do Ministério Público. Não é. Isso aqui é o texto da indústria gráfica. Isso é muito óbvio, né? Aí torna a informação mais memorável e por aí vai. No item 29 que acontece efetivamente o contraponto. De acordo com Jane Garrigan, os documentos impressos possam parecer obsoletos. Na prática, a convergência do mundo digital e físico, que proporcionado pelos QR Codes, por exemplo, aumenta a taxa de resposta em 118%, quando comparados somente o isolado de um ou de outro. Então, é interessante essa demanda por experiências híbridas. Mas que, aqui na conclusão, como eu já citei antes, o próprio Ministério Público já começa deixando um statement importante, né, uma frase importante. Parece lógico que o principal formato do folheto informativo do paciente da bula venha a ser integralmente eletrônico no futuro. Ou seja, não tem para onde correr. Até o Ministério Público, nesse relatório enviesado, concorda com isso. Mas o preparo para uma transição perpassa a assegurar infraestrutura e logística adequadas a fim de não alijar localidades ou grupos sociais de informação relevante. Concordo também e o próprio Anvisa tem feito isso com muito esmero, com muito cuidado. No item 41, em um país de dimensões continentais, qualquer proposta regulatória deve considerar o peso das vulnerabilidades sociais, as dificuldades de acesso aos recursos tecnológicos e a incipiência das iniciativas voltadas à alfabetização digital e, eu diria também, à alfabetização em geral, antevendo-se o possível incremento de discriminação digital ou também de discriminação de letramento, caso a supressão das bulas impressas seja aprovada, e eu acrescento, caso a supressão das bulas digitais e das videobulas, da audiobulas, fosse considerada. Em termos sanitários, o uso de remédios de maneira incorreta pode acarretar interações medicamentosas, perigo de intoxicação e pode levar até a morte, sendo importante o acesso qualificado e irrestrito à informação e um combate mais efetivo à automedicação através da educação, através do acesso à informação e não do não acesso à informação. Né? No 46 aqui, dessa forma, ponderando as considerações da Anvisa registradas em seu parecer, número 22, pela redação da fase 1 sem a conclusão da AIR e considerando a presença de interesses díspares entre os múltiplos atores na cadeia produtiva das bulas. Aqui parece que o Ministério Público só posicionou a posição da indústria farmacêutica, que, segundo eles, ela estava extremamente favorável, apesar que eu tenho reunido com várias empresas, muitas delas têm dito que não vão implementar agora, vão esperar ficar definitiva, não querem se aproveitar, se atirar para aproveitar da questão de não ter que imprimir a bula em papel, no material físico, que não me parece que nem todo mundo está tão sagazmente indo atrás dessa questão da bula digital. Eu até gostaria, né, porque eu sou uma das soluções de bula digital. E, por outro lado, a Abigraf, a indústria gráfica, que realmente está preocupada em não de forma equivocada, porque realmente um bom quinhão da indústria gráfica na parte de bulas digitais vai ser eliminado e eu acho que no futuro vai ser zerado, né? Eu acho que isso é um problema para eles, sim. Então, está aqui os dois procuradores que assinam esse documento, que você pode acessar através do QR Code na íntegra e poder colecionar, poder mostrar, poder debater também com as pessoas da sua empresa.